Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estudaremos um pouco sobre paráfrase e também sobre citação. Vamos lá então. Nós sabemos, né, e já é de conhecimento de vocês, que dificilmente um texto ocorre, ou a produção de um texto ocorre, melhor falando, sem que tenha uma relação com uma outra produção. Então, dificilmente a gente encontra um texto puro, certo? A grande maioria dos textos que existem são fruto da interação com outras produções. Se eu vou produzir um texto hoje, provavelmente algo que eu colocar nele vai ser baseado em uma notícia que eu vi, em uma música que eu ouvi, em um livro que eu realizei a leitura. Então, a maioria dos textos produzidos dialogam entre si, certo? Estabelecem uma relação de intertextualidade. Vale destacar, aqui nesse momento, para a gente começar o estudo da paráfrase da citação, que a paráfrase é um tipo de intertextualidade, sendo o mais comum deles, certo? Em que a gente acaba fazendo a recriação de um texto, onde a gente produz uma outra obra, tendo por base uma obra inicial. A paráfrase relaciona-se com a citação de modo que fazer uma paráfrase assemelha-se muito a fazer uma citação indireta. E a gente vai ver agora um pouquinho melhor o que é paráfrase e o que é citação para conseguir entender de modo mais completo esses dois conceitos. Primeiramente, a gente falou que a paráfrase é um tipo de intertextualidade, ou seja, por meio dela eu produzo um texto chamado de intertextual. Vocês têm aqui o conceito de intertextual, relativo a intertexto, ao texto que pode influenciar ou servir de base para a composição de outro. Então, um texto intertextual é um texto que dialoga, que tem semelhança, que faz relação com o outro, certo? Importante destacar que o livro de vocês traz, dentro de citação, o conceito e dois tipos, certo? Nós temos como citação a menção, a informação retirada de um outro texto, que pode ser feita de forma direta ou de forma indireta. Quando eu faço uma citação de forma direta, eu copio um trecho, certo? Então tem uso de aspas e tudo mais. Quando eu faço uma citação indireta, eu recrio o que foi ali colocado com as minhas palavras, mas sem perder o foco do sentido. Por isso que a paráfrase associa-se com a citação indireta. Sabendo então que a paráfrase recria um texto, apresenta com outras palavras o que um autor já havia dito, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é parafrasear, o que é fazer uma citação e como apresentar isso dentro de um texto de modo organizado. Vocês têm no livro de vocês esse texto, Astrônomos identificam estrela gêmea do Sol, e é a partir dele que o livro vai apresentar o conceito de paráfrase e o conceito de citação. Se a gente observar o título da notícia, nós temos o seguinte: astrônomos identificam estrela gêmea do Sol, como eu já havia dito. Mas eu poderia escrevê-lo de uma outra forma. Estrela gêmea do Sol é identificada por astrônomos, certo? A gente percebe que os dois títulos são muito próximos e dizem basicamente a mesma coisa. Porém, ocorreu uma mudança estrutural dentro da oração, certo? Dentro da ordem dos termos que constroem essa oração, que constroem esse período. Então, essa reescrita é uma forma de paráfrase. Eu contei de um jeito diferente aquilo que um primeiro autor havia trazido. Então, teve uma mudança estrutural da oração, como está destacado ali para vocês em negrito. Também, a gente pode destacar que dá para parafrasear fazendo o quê? Uma substituição lexical. O que é isso? Substituição de palavras. Eu troco um termo por outro, termo que tem um igual sentido, o uso de sinônimos se encaixa muito nessa situação. Então, eu posso parafrasear, eu posso criar textos intertextuais de diferentes formas, mudando a estrutura de um texto original, fazendo mudança vocabular, mudança lexical. Aqui vocês têm em roxo um conceito bem central de paráfrase. Na verdade, não é um conceito, um comentário, que ao fazer uma paráfrase é importante tornar mais claro e objetivo o que está escrito no texto base. Portanto, como já foi dito, é necessário compreender o texto original muito bem. Além disso, na paráfrase não pode haver comentários críticos, humor, ironia em relação às ideias que estão sendo parafraseadas.
E as informações essenciais não devem ser omitidas. Então eu posso produzir um texto com base em outro, mas eu preciso ser fiel ao conteúdo que lá foi expresso. E eu não posso emitir juízos de valor, colocar o meu ponto de vista sobre o ponto de vista que lá foi apresentado. Aqui a gente viu anteriormente, deixa eu retomar aqui, nesse slide, que houve uma inversão da ordem, certo? Uma mudança da estrutura da oração. Astrônomos identificam a estrela gêmea do Sol, estrela gêmea do Sol é identificada por astrônomos. O que ocorreu aí foi a mudança de uma voz ativa para uma voz passiva, ou vice-versa, certo? Então, uma das formas de parafrasear é utilizar essa mudança de voz. Eu posso dizer, João escreveu o texto. O texto foi escrito por João. Então, João escreveu o texto, tem uma voz ativa, mas eu posso fazer uma reescrita, parafrasear, usando ou fazendo uso aqui da voz passiva. Quando eu me refiro à voz passiva, eu tenho duas possibilidades, a analítica e a sintética. Então, eu poderia dizer, João escreveu o texto, isso na voz ativa. Mas se eu quisesse reescrever, eu poderia dizer, o texto foi escrito por João. Ou ainda, escreveu-se o texto. Então, são distintas possibilidades para construir um mesmo enunciado de modo diferente. Nós temos aqui, como um acréscimo do nosso conteúdo, dois tipos de paráfrase. A reprodutiva e a criativa, certo? A primeira, reprodutiva, ela segue basicamente praticamente tudo que está no texto original, certo? Ela é quase literal. Ela apenas usa outras palavras para se referir ao texto original. Então segue tudo basicamente como está. O que a gente viu ali anteriormente, que a gente só inverte a ordem ou troca por um sinônimo, seria uma paráfrase reprodutiva. Segue-se basicamente o mesmo padrão. A paráfrase criativa já se refere ao fato de eu pegar um texto e com base nele produzir outro, que se distingue de algumas formas, que tem um maior distanciamento desse texto base. Então, a reprodutiva ela é mais próxima do texto original, a criativa ela é um pouco mais distante. Ocorre uma reelaboração. Aqui nós temos, a gente falou de paráfrase, que é uma forma de escrever de modo intertextual, falou que ela se assemelha a citações indiretas. Aqui nós temos o modo ideal de fazer uma citação. Eu falei para vocês que a citação pode ser direta ou indireta. Além disso, ela pode ser curta ou longa. Então, primeiramente, a citação direta, ela costuma ser iniciada pelos dois pontos, introduzida por dois pontos, e ela sempre tem a presença de aspas, certo? Isso na citação direta. Quando ela for curta, ela permanece no meio do texto como foi ali colocado, certo? Quando a citação direta for longa, nós vamos ver que tem uma diferenciação, tá certo? Primeiramente, eu gostaria de destacar nesse momento que, se retomar aqui, a gente viu que tem uma citação, certo? Depois da citação, como não são minhas palavras, eu coloquei o autor, Nabuco, 1998, que foi o ano que ele escreveu isso, que ele lançou o livro ou que ele fez o artigo com estas palavras. Mas eu não dei uma referência completa. Então, quando eu terminar de produzir o meu texto, o meu livro, o meu artigo, que possui essa citação, eu preciso referenciar. Aqui tem a estrutura de como formatar essas referências. Então, sempre que eu usar como base para produzir o meu texto, uma obra de uma outra pessoa, eu preciso citar, eu preciso referenciar. Como que se constrói uma referência? Primeiramente, se coloca o sobrenome de um autor em letras caixa altas. Depois, eu coloco o nome dele. Em seguida, o nome da obra, certo? Depois, o local e data. Essa seria a ordem de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vale destacar ainda, como eu falei, que a citação direta curta ela é colocada dentro do texto. Quando que ela é curta? Quando ela tem até 3 linhas. Se ela ultrapassar esse tamanho, eu preciso fazer ela separada do texto. Então, ela vai ter um espaço próprio para ela. Então, se ela tiver mais de 3 linhas, eu tenho que deixar esse espaço. E ocorre um recuo, um distanciamento, um parágrafo maior em relação à margem esquerda. Como foi colocado aí? A gente vê a citação, ela foi distanciada da margem, porque ela tinha um tamanho maior. Mesmo ela sendo aqui uma citação direta, ela não precisa ter aspas. Então, quando eu tenho uma citação direta curta, eu tenho 2 pontos e aspas. Quando eu tenho uma citação direta longa, eu tenho os 2 pontos, mas não tenho aspas. Por quê? A minha citação ela é recuada, certo? Ela fica em uma outra formatação que já vai mostrar para mim que essas palavras pertencem a uma outra pessoa.
Além da citação direta, nós temos também a citação indireta, onde eu conto com as minhas palavras aquilo que o autor trouxe. Por isso que tem uma associação muito grande aqui com a paráfrase, porque as duas recriam algo que já foi produzido. Ainda destaco que quando tem mais de um nome de autor, eu posso colocar o termo eco, ou seja, e colaboradores. Então é uma forma também de estar fazendo referências, ou ainda usar o termo et al. E outros, quer dizer que tem mais alguns além deste. Relembrando então, para a gente poder finalizar a aula de hoje, nós vimos que poucos textos são textos puros, ou seja, a relação de intertextualidade ela é muito presente nas produções que nós encontramos no nosso dia a dia. Além disso, vale destacar que a paráfrase ela é um tipo de intertextualidade que se assemelha muito com a citação indireta. Nós vimos ainda que as citações podem ser diretas ou indiretas, curtas ou longas. Nós vimos que as diretas seguem exatamente o que foi dito, tem uso de aspas na maioria das vezes, ou recebem um recuo. E vimos que as indiretas a gente recria com as nossas palavras aquilo que um autor disse. Então, na direta, tem reprodução de palavras. Na indireta, a reprodução da ideia que foi trazida por esse autor. E vale destacar como um todo que sempre que eu faço uma citação, eu preciso referenciar a obra que eu tirei. Tá, de onde veio essa ideia, de onde veio essas palavras que eu estou utilizando. Então, sabendo que nós temos que referenciar, é importante ter em mente a formatação que essas referências devem ocupar. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Então, nós vimos na aula de hoje um pouquinho sobre paráfrase, sobre citação e também alguns pontos de intertextualidade. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço e até mais.